Acho que a gente já pode começar, vamos ser pontual, né? Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Ana, aqui do time da ACE. Hoje a gente vai ter mais um webinar da Growthaholics for Startups. E hoje a gente vai falar sobre como que a gente pode estar reajustando a nossa máquina de vendas nesse novo contexto que a gente está vivendo hoje, né? Antes de a gente começar a explicar como que vai funcionar a dinâmica aqui, eu queria só dar um recadinho rapidinho para quem está assistindo a gente e ainda não é usuário da plataforma. Eu estou disponibilizando aqui na tela, acho que todo mundo está visualizando, né? O QR Code e o link da plataforma, então vocês podem estar se inscrevendo. E lembrando que a plataforma ela é gratuita, ela é online e tem toda a nossa metodologia e muito conteúdo lá que vocês podem estar explorando. E para começar, então, queria explicar como que vai funcionar. Então, o Luiz e o Rafa, eles vão dar 20 minutos cada conteúdo sobre o tema e depois, no final, a gente vai dar mais 20 minutos para perguntas. E daí vocês podem estar mandando, o pessoal aí no Zoom, pode estar mandando no chat mesmo, perguntas durante o bate-papo, que daí no final eu acabo perguntando para vocês. E eu queria agradecer, então, o Luiz e o Rafa por estarem participando do nosso webinar. Para quem não sabe, eles são mentores da plataforma, então as startups que são acompanhadas na plataforma podem estar solicitando mentoria com eles. E eu queria que vocês se apresentassem rapidinho, assim, um pouquinho sobre vocês, falassem o que vocês fazem hoje, qual que é a experiência de vocês nesse ecossistema de inovação, de startups, e também sobre o nosso tema, que é sobre vendas, né? Então, vocês podem começar se apresentando. Começa aí, Rafa. Vou tirar do mudo aqui. Bom, boa noite, gente. Eu estou como mentor hoje na plataforma da ACE, aí no Growthaholics for Startups. Eu trabalhei na ACE, na verdade, eu fiquei mais ou menos um pouco mais de um ano, onde eu fiz tanto parte do time de vendas como de marketing. Então, lá a gente atuou num time de marketing de performance, então era bem focado em geração de leads e essa conexão que alguns cenários a gente acaba chamando de marketing, né? Que é essa conexão entre marketing e vendas. Então, a gente tinha essa unidade dentro da ACE. Já trabalhei em algumas outras startups, sempre em área comercial também, então ajudei a estruturar a parte de pré-vendas no delivery direto, atuei com venda enterprise Docket, então estou aí há uns 4, 5 anos dentro do mercado aí, B2B, atuando com vendas, tá? Tanto small business como enterprise. Boa noite, pessoal, muito prazer. Bom, meu nome é Luiz Vilela, eu trabalho como mentor da ACE desde 2017, a primeira startup que eu trabalhei foi acelerada pela ACE. Desde então, eu assumi algumas áreas comerciais de algumas startups. Recentemente, no ano passado, eu abri minha própria consultoria, minha própria empresa de consultoria, chama Sale & Scale. Então, assim, hoje, minha vida, minha rotina é falar com empreendedor, com líderes e profissionais de vendas para poder contribuir de alguma maneira para otimizar processo e tudo mais. E, recentemente, também eu lancei um curso em parceria com o pessoal do Startse. Então, é o primeiro curso da Startse voltado para vendas. Então, quem tiver interesse, está lá no site deles, na parte de cursos. E também sou professor da SPM, eu tenho um curso dentro da faculdade, também sobre vendas. E tive a notícia hoje que a gente vai conseguir fazer ele de maneira online. Então, assim que eu tiver mais informações, eu peço para a Ana, enfim, de algum jeito para encaminhar para vocês, para quem tiver interesse em participar também. É isso aí. Boa. Estava achando aqui minha tela, gente, desculpa. Erros de gravação aqui. Então, vamos começar então com o bate-papo. O Rafa pode começar falando aí um pouquinho do conteúdo, 20 minutinhos, então, para a gente falar sobre vendas, então. Ah, legal. Você quer compartilhar a tela aqui, Ana? Como que... Deixa eu... Conseguiu compartilhar, Rafa?
Ele está marcando aqui que não dá, porque acho que a Ana tem que sair do dela e está compartilhando, Ana. Tenta dar um logout no seu. Ana? Tá aí? Oi, deu aí para compartilhar? Não, ele... Tirar o... ele fala que já tem alguém compartilhando. Eita. Stop share. Deu, vê se foi. Ah, agora foi. Sorry. Deixa eu deixar em tela cheia aqui. Legal, vocês estão visualizando aí? Sim, tá aparecendo aqui, cara. Sim. Ah, legal, vamos lá então, gente. Bom, aí a Ana chamou eu e o Vilela aí para participar e falar um pouco com vocês também com o tema de como vocês conseguem reajustar a máquina de vendas aí durante esse período de crise, né, durante esse momento do Covid. E antes de explicar, até trazer para vocês um pouco mais de como que eu acredito que a gente consegue fazer isso relacionado à máquina de vendas mesmo, queria trazer só um pouco de contexto de mercado para vocês. Então, eu separei em 3 cenários que as startups estão passando hoje, nesse período do Covid. Só uma dúvida, gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá retornando um pouquinho para mim. Eu tô ouvindo. Talvez, acho que tem a alguém culpa era com... minha, foi... Ah, deu. Sem problema, que tava com eco aqui. Dando eco, tá, legal, acho que agora vai, gente. Vamos lá. E aí, quais seriam esses 3 cenários que as startups estão nesse momento de Covid, né? Então, acho que a gente tem tanto quem está num modelo de negócio muito físico, como aquelas startups que estão uma solução muito superficial e também aquelas que conseguem atender uma necessidade real e está aplicada dentro do core do negócio. Esse tipo de negócio ele acaba se tornando mais blindado em relação à crise. Então, a ideia é trazer um pouco mais de contexto para vocês, só para explicar esses cenários, e aí a gente entrar um pouco mais em máquina de vendas mesmo, como vocês conseguem ajustar tudo isso na prática, tá? Então, quando a gente fala de startups com modelo de negócio muito físico, né, a gente está falando aí, peguei alguns exemplos para vocês. Então, quando você pega o setor de mobilidade, por exemplo, em meio ao Covid, você pega 99, Uber, que são startups aí que trabalham dentro desse segmento, mas como elas relacionam com pessoas, diferente do delivery, por exemplo, de iFood, de Rappi, o tráfego delas envolve pessoas e todo esse momento de isolamento social, ela acaba não tendo tanto crescimento, né? A curva de crescimento do negócio de mobilidade, você pega a bike do Itaú, tudo que patinete na rua, tudo que precisa de tecnologia, onde você precisa da pessoa em si, fisicamente, você acaba tendo uma queda em relação ao teu crescimento nesse período, tá? Tudo que é coworking, então você pega o WeWork, Beer Coffee, mesmo quem tem modelos diferenciados para coworking, um pouco mais inovador, como é o caso da Beer Coffee, que faz essa conexão, mesmo assim, envolvendo pessoas, você acaba tendo um modelo onde, diante de uma crise, onde você precisa de quarentena e isolamento social, você acaba não conseguindo expandir um negócio desse jeito. Então, você acaba tendo algumas limitações. Aí você pega negócios mais tradicionais, salão de beleza, hotéis, enfim, tudo que está dentro desse universo de onde você precisa de muitas coisas físicas, das pessoas fisicamente ali, você acaba caindo um pouco em relação a crescimento, tá? Então, esse é o primeiro cenário, são as startups que estão ou caindo nesse período ou estão estabilizadas porque elas têm investimento, ela tem grana, tem caixa e ela consegue se manter mesmo num período em que ela sabe que não vai crescer, tá? Então, esse é o primeiro cenário das startups. Um outro cenário são aquelas startups que elas oferecem soluções digitais, então elas estão no universo 100% digital, teoricamente, mesmo com o Covid, elas não sofreriam tanto impacto
se elas não atuassem com soluções tão superficiais. Então, quando a gente fala de soluções mais superficiais, a gente está falando de startups que não resolvem de fato uma dor, mas ajudam em algo. Então, se a gente for até pegar aqueles critérios de validação de negócios, onde a gente usa nice to have, must have, a gente está falando o quê? Essas startups que têm modelos mais superficiais, que são legais, mas não são prioridades dentro do negócio, são startups que elas podem ser contratadas em uma grande empresa, o cliente dela contrata esse tipo de solução, mas assim que ela precisa fazer algum tipo de redução de custo, essas startups são as primeiras a serem cortadas de dentro da companhia. E por quê? Porque elas não geram impacto direto no negócio. Então, quando você tem um negócio, um tipo de business que você está totalmente locado e que o teu cliente ele depende de você, você acaba conseguindo crescer de maneira muito mais rápida e você começa a se blindar em relação a uma possível crise. Quando você tem negócios totalmente superficiais, toda crise, todo corte de custo que a tua empresa precisa fazer, ela acaba cortando também ali o teu negócio em si. Então, se você pegar alguns exemplos de essas soluções que são muito voltadas para a organização de metas, customização de proposta comercial, alguns dashes personalizados de métricas, só alguns exemplos, mas são startups que ela não resolve exatamente uma dor daquele cliente. Ela vem como uma solução interessante, é algo legal, é algo que me ajuda no dia a dia, mas se eu preciso reduzir custo e eu tenho que olhar quais são os serviços que eu posso viver sem, eu posso viver tranquilamente aí sem alguma dessas soluções. Então, quando a gente faz uma análise do negócio em si, até mesmo em área comercial, né? O teu crescimento ele consegue estar muito pautado no quão importante é o teu negócio para o cliente. Até quando a gente fala em vendas, por isso que a gente está tendo cada vez mais um boom de startups crescendo no modelo muito mais consultivo, né? Quando você tem uma plataforma lá totalmente self-service, onde o cara entra, faz a contratação, a plataforma é super simples e não resolve uma dor real daquele cara, você acaba cortando ela sempre que você não conseguir, sempre que tiver em algum período em que você não está precisando fazer uma redução de custo, essas são as suas primeiras opções. E aí, terceiro cenário, são startups que realmente resolvem uma necessidade real do cliente. Então, essas startups, se a gente for pegar, por exemplo, eu até trouxe só alguns cases aqui para comentar e mostrar também um pouco do lado positivo do Covid, né? A gente sabe que aí muita gente está ou se mantendo ou caindo em relação ao decrescendo, né, o business, mas enquanto isso tem muita startup também que está crescendo, né? Tem muita gente que está pegando aí uma maré de crescimento esse período de Covid. Então, se a gente pega segmentos de delivery, por exemplo, iFood, Rappi, delivery direto, health, não para de crescer. Então, a gente tem aí a aprovação da telemedicina, as startups estão conseguindo crescer cada vez mais. Tem startup de health pegando rodada, inclusive, mesmo no período de Covid. Em outros segmentos também tem, obviamente, mas elas têm tido tem sido o olhar ali do investidor, porque elas realmente estão conseguindo trazer soluções importantes no momento como esse, e o boom de crescimento acaba sendo muito alto. Até um case legal que é a Memed, eles cresceram aí, a Memed, para quem não conhece, eles fazem prescrição médica, os médicos contratam a solução para fazer prescrição médica e o cliente, prescrição médica digital, e aí o cliente vai na farmácia e ele não precisa ir até um consultório só para pegar uma guia de prescrição, ele tira isso online, o médico envia para ele. Agora com a telemedicina isso está crescendo cada vez mais. Eles fizeram 18 mil novos médicos cadastrados na plataforma nos últimos 45 dias. Então, não param de contratar. Acho que o negócio deles está numa curva muito grande, então tem muita coisa acontecendo positivamente também, mesmo com o período do Covid. E-commerce, acho que nem se fala, né? Então, a gente pega a Amazon, Mercado Livre, Magazine, que é case em tudo que a gente vê relacionado a essas grandes lojas tradicionais que a gente tem, que atuam no modelo de e-commerce, né, que conseguiram digitalizar bem a marca, streamings, todo mundo em casa, cloud. Então, cloud, por exemplo, é um exemplo muito claro de como o negócio ele faz parte da empresa, né? Então, hoje é muito difícil uma empresa, por mais que ela esteja num momento de crise, uma grande companhia,
trocar, por exemplo, os servidores dela e sair da Amazon e ir para uma solução mais barata ou algo nesse sentido. Por quê? Porque está muito enraizado dentro do core do negócio. Quando você cria soluções onde você plugado dentro do teu cliente, é muito mais difícil dele se desconectar de você. Então, é importante a gente sempre pensar em como a nossa solução está agregando esse tipo de valor. E se ela não está a um tipo de mercado, como que eu consigo entender qual segmento que eu consigo ser realmente uma necessidade real para ele? Então, a gente dá uma customizada em relação ao produto. Social media, educação, então start-se, aí como o próprio Vilela comentou, ele com curso lá, e o pessoal, eles eram muito fortes, são muito fortes, né? São referência quando a gente fala de eventos de inovação no mundo físico, e eles tiveram que se reinventar, não que eles não faziam nada online, eles já faziam bastante coisa, inclusive cursos, mas eles pegaram especialistas do mercado, eles conseguiram se reinventar em relação à crise e continuar crescendo cada vez mais, mesmo no momento em que, obviamente, quem trabalha com eventos estaria caindo. Então, como que a gente consegue dar uma pivotada rápida logo nesse período, né? Então, pega a RD, por exemplo, 100% digital, eles conseguem crescer mesmo mediante a crise, eles abriram frente forte de certificação também, até nesse período aí de Covid, para aproveitar o pessoal que está em casa. Então, como que você consegue olhar o teu business, mesmo que você tenha uma solução que não tem nada a ver com educação, porque, por exemplo, legal, eu ofereço uma solução de automação de marketing. Se eu der uma certificação para quem já atua dentro do mercado, será que essa não é uma chance de eu olhar para o mercado e falar, legal, o meu público são profissionais de marketing. E se eu oferecer algum tipo de educação para ele nesse momento que ele está em casa e lá na frente ele vem a contratar uma solução minha? Então, esse tipo de relacionamento que algumas empresas têm criado acaba gerando aí uma base de leads muito forte, né? Que é o que eu vou falar um pouquinho também, a importância de você ter um grande volume de leads. E aí, bancos, só para finalizar, mas nem se fala, né? Quando a gente fala de banco, a gente está falando de um segmento que é muito enraizado hoje dentro das próprias da empresa, é uma necessidade real para o cliente, tem muita gente pegando empréstimo, muita gente fazendo investimento, por mais que esteja quebrando em muitos aspectos, muitos patrimônios em si, mas tem muita gente também olhando isso como oportunidade, fazendo investimentos, fazendo parcerias, enfim, acho que tem muito crescimento também quando a gente fala aí desse mercado de fintechs, mesmo nesse período de Covid. E aí, quem está conseguindo crescer enquanto a maioria recua? E aí eu peguei aqui só para dar umas principais características para vocês do que seria uma startup hoje que consegue estar blindada o mais próximo disso em relação a uma crise. Não necessariamente somente ao Covid, né? O Covid é uma crise que está acontecendo agora, daqui a alguns meses ele vai passar, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, novas crises virão, né? Então, como que você consegue criar um negócio que seja blindado a esse tipo de evento que possa acontecer no mercado? E aí quando você está, novamente, com foco no core do negócio, se você trabalha, por exemplo, com um sistema de antifraude para o banco, é muito difícil, de um período de crise, o banco pegar e falar, não, legal, é melhor eu trocar aqui e pegar um fornecedor mais barato. Isso acaba não existindo. Por quê? Porque a tua solução está totalmente enraizada dentro do business dele. E isso é extremamente importante quando a gente fala aí de crescimento e de como se blindar em relação à crise. Quem está, obviamente, 100% digital, então acho que vai ficar o ensinamento aí pós-crise, o quanto essas pequenas lojas, os negócios em si, eles precisam digitalizar cada vez mais rápido. Quem trabalha com educação, o mercado de EAD, por exemplo, ele já está há anos rodando, crescendo cada vez mais e já teve ali até o seu boom, agora está voltando muito por conta do Covid. Então, como que a gente consegue entender como que o nosso business consegue atuar totalmente digital? Quando a gente fala de máquinas de vendas, quem tem hoje, até peguei um benchmark de mercado, até para trazer para vocês aí como referência, hoje em Bent, o indicado seria você ter um forecast 3 vezes maior do que a sua meta. Então, é muito curioso isso, mas normalmente uma startup ou uma empresa em si, ela está ali com uma meta anual, um exemplo, de 1 milhão. Se ela tem um pipeline, uma meta de bater 1 milhão no final do ano, ela não pode ter um pipeline com 900 mil
em oportunidades ali para vender. Então, quando a gente fala do forecast, seria o teu ticket médio vezes a quantidade de clientes que você já tem ali dentro do teu pipe. Então, em benchmark de mercado, para você vender 1 milhão no final do ano e bater a tua meta, você precisaria aí de 3 milhões em oportunidades no pipe para ficar tranquilo. Então, uma empresa que hoje ela tem um forecast 3 vezes maior que a meta, ela tem tanto volume, mesmo no período de Covid, ela pode segurar o pé dela em relação à prospecção, em relação a você abrir mais mercado com inbound, ou seja, encher ali o topo de funil trazendo leads, e você pode focar cada vez mais em falar, legal, agora eu vou manter e vou focar no que eu tenho aqui, porque eu já tenho previsibilidade para bater a minha meta. Então, às vezes a gente fala, mas eu tenho um time eficiente de marketing, meu time de outbound, eu já consigo gerar muitos leads. Legal, você consegue gerar, mas olhando para a sua meta, o quanto você hoje tem de previsibilidade para bater ela no final do ano? Se ela tiver tete a tete ali, 1 milhão para 1 milhão, cara, você não vai bater a tua meta. Então, o quão maior você precisa estar em relação ao seu volume com a sua meta anual. E aí, quem já é referência no seu segmento, né, menos esforço em marketing é igual a economia. Então, quanto menos esforço você precisar fazer nesse momento, focar em geração alta de leads no marketing, pensar em 1 milhão de estratégias para gerar leads, você é uma referência dentro do teu mercado, você acaba fazendo menos esforço, né? Então, o teu custo por marketing, aí quem trabalha com marketing já é tradicional, quanto mais referência você se torna, quanto mais top of mind você é dentro do teu nicho de mercado, menos você precisa se esforçar em relação ao teu marketing. Teu marketing vai continuar existindo, ele vai continuar rodando, mas você investe menos. Por quê? Porque quando você investe, você tem um retorno maior, que é como se você tivesse uma cauda longa muito forte e aí você já fosse uma referência dentro do teu mercado. Então, essas são algumas das principais características que é interessante uma startup olhar nesse momento, justamente para... eu acho que o objetivo não é só você superar o Covid, mas como eu supero o Covid e me preparo para próximas crises, por exemplo, porque é assim que o mercado funciona, vai existir e vai funcionar dessa forma, a gente querendo ou não, o mercado ele é muito sazonal. E aí, como a gente consegue aperfeiçoar a sua máquina de vendas em meio à crise? Acho que o primeiro ponto, na hora de você olhar a tua máquina de vendas, seria você ajustar primeiro as bases. Então, sempre que a gente está falando, legal, em prospecção de lead, seja no mercado, no modelo inbound, como no modelo outbound, se você hoje tem uma estratégia que você está gerando... muito lead através de um canal de Google Ads, por exemplo, ou Facebook, ou LinkedIn, que seja. Você pode estar gerando um alto volume, uma boa conversão e não está gerando vendas no final. Por que isso acontece? Porque você não está falando com as pessoas certas. Então, não adianta eu gerar um volume muito alto de leads se eu não estou trazendo quem é o meu ideal customer profile, que é o meu cliente ideal. Então, esse acho que para todo mundo é bem comum, né, a gente trabalhar no ICP, então todo mundo está dentro desse universo de startup, de máquina de vendas em si. ICP e persona são termos extremamente comuns, mas o que eu queria trazer aqui não seria o conceito disso, e sim seria como que a gente consegue usar o ICP em si, uma estratégia comercial nesse momento de que a gente, quanto menos esforço a gente tiver, mais resultado, quanto mais sniper a gente for, melhor vai ser para a companhia. Aqui eu queria fazer esses 4 pontos, que seria analisar a base de clientes com maior ticket médio para a empresa. Então, simplesmente, pega toda a tua base de clientes, olha todo mundo, quem está te gerando mais ticket médio, ou seja, quem realmente está fazendo, normalmente é bem 80-20, né? Então, 20% dos seus clientes, eles quem pagam a sua conta no final do dia, né? E aí os outros 80%, eles estão ali. Quem trabalha com time misto, operação mista entre Enterprise e SMB, sabe bem disso, né? Então, normalmente você tem 20% ali, é a galera do Enterprise pagando as suas contas, e 80% do SMB o pessoal que está ali gerando pouco faturamento para você. Então, olha essa galera que está gerando mais ticket, entende, cruza esses dados com quem tem menor ciclo de vendas. Se você trabalha em segmentos diferentes, você pega, legal, esses caras me geram maior ticket, esses caras aqui
um menor ciclo de vendas. Quando eu cruzo essas informações, eu consigo ser muito mais sniper numa prospecção outbound, por exemplo. Então, não preciso sair por aí falando com todo mundo e criando 1 milhão de cadências. Eu consigo focar e ir num público muito sniper, muito específico. Então, isso é legal para a gente usar a nossa própria base, para quem ainda não trabalha esses fundamentos de ICP e persona, que realmente é fundamento para qualquer estratégia, seja de marketing ou de vendas que você for fazer. Você tem que entender quem é o teu cliente ideal e ter isso bem desenhado. Se você já tem isso, cara, analisa a tua base de clientes e a partir disso você começa a crescer muito mais rápido. Um outro ponto relacionado a ICP é você começar a trabalhar também com estratégias mais moonshots. Os moonshots, eles seriam estratégias totalmente sniper. Então, eu tenho uma estratégia que pode virar o jogo para mim. E aí, quando você pensa nisso, que seria uma estratégia grande, pode trazer muitos clientes de uma vez, ou uma estratégia grande que pode trazer um único cliente, mas esse único cliente vai me gerar um faturamento muito alto. Então, como que eu detalho e penso em estratégias moonshots? E aí eu acho que é legal, até nesse momento aí de quarentena, né, a gente usar todo o conhecimento do nosso próprio time, né, e pegar, por exemplo, uma ideia de moonshot de cada vendedor, colocar isso ali como projeto para cada um, e aí você conseguir montar todo esse desenho, esse caminho de para onde ir em relação a esse período, né? Então, aqui seriam moonshots focando em curto prazo. Personas, então entender toda a tua, se você já tem esse mapeamento de persona, é legal você entender, por exemplo, fazer um Typeform ou um Google Form, mandar algumas pesquisas para eles para entender quais os melhores canais de comunicação, quais os lugares, aí tem um trabalho, obviamente, eu não vou detalhar em relação a qual seria o job da persona em si, mas você tem vários aspectos comportamentais que você pode entender essas variáveis do que vai me ajudar agora. E aí um exemplo que eu trouxe foi canais de comunicação. Então, legal, qual é o canal de comunicação mais fácil de falar com ele? Qual que é as redes sociais que ele mais utiliza? E a partir disso eu consigo priorizar e sempre filtrando em clientes que geram maior ticket médio versus quem tem menor ciclo de vendas. E aí você consegue fazer uma estratégia sniper, trazer um faturamento alto para dentro de casa num tempo menor do que você tem como média. E criar materiais de entrega de valor e cases com redução de custos. Isso daqui é um pouco mais voltado quando você entende o comportamento, você customiza o que você precisa, vendendo algo primeiro para o CPF, né? Então você vende primeiro para o indivíduo, você garante quais são as aspirações dele e depois ele vende para o CNPJ, né? Então a gente tem essa relação. Por trás de todo CNPJ sempre tem um CPF. Então quem é a pessoa que você precisa vender, qual o comportamento que você precisa entender dele, que a partir da venda realizada para ele, aí você consegue alcançar ali o que você precisa dentro da companhia, tá? Então, isso daqui seriam a base inicial para você impactar realmente, de verdade, conseguir mudar, fazer pequenos ajustes dentro da tua máquina de vendas, que interpretando dentro desse cenário que já tem um ICP, já tem a persona, já tem esses fundamentos trabalhados, e aí você está fazendo pequenos ajustes para vender mais nesse período aí de Covid. E foco no que está mais quente, né? Então, em relação a funil de marketing, aqui um exemplo de funil padrão, mas rever toda a sua parte de conversões e focar em estratégias mais topo de funil. Então, se você ainda não tem aquele forecast de 3 vezes o que eu preciso bater da meta, como você consegue encher o topo do funil? Então, todo mundo começar... topo de funil, na verdade, é quem está aprendizado e descoberta, né? Então, são essa galera que está tendo o primeiro contato com a tua marca. Como que você consegue encher o funil ali, oferecendo menos custo para eles, e a partir disso você uma cadência que esse funil ele vai descendo e aí você vai gerando essa galera em leads e depois em clientes. Então, quem não tem essa previsibilidade toda, não adianta achar que vai fazer campanhas e vai vender o que não vendia antes agora, ou que vai manter exatamente o mesmo fluxo de vendas, né? Então, se você não tem a previsibilidade, você tem que se preparar e falar, não, legal, vai cair um pouco, eu sei disso, como consigo encher o topo do meu funil, porque eu sei que nos próximos meses vai acontecer o mesmo erro de novo. Então, esse é um erro muito comum de quem está ali montando a tua máquina de vendas, que é isso, cara, você está montando ali toda uma estrutura
fatura e você acaba, todo mês, você tá... É como se você trabalhasse só para pagar as contas, sabe? O lead que entra é o lead que você entrou 100 leads e aí a sua conversão para venda é X e você não bate a meta com aquela conversão, mas você não gera mais leads do que você precisa. Então, exatamente isso. Como que eu gero 3 vezes mais o volume que eu preciso de lead? Se você não tem isso nesse momento, é o momento de você começar a customizar isso, a gerar essa demanda maior, já se preparando aí para esse momento de pós-crise aí, porque aí a sua máquina de vendas já vai estar rodando, né? Então, é você aquecer os motores ali. Uma análise detalhada de cada campanha por canal de atuação, são coisas um pouco mais técnicas para o marketing, né? Então, você entender exatamente os teus números, momento de criação de conteúdo. Então, acho que isso daqui é bem legal para quem está em casa, por exemplo, o time está em casa, né? Mas o pessoal do marketing, em contratação de freela, caso tenha time pequeno, mas enfim, acho que é um momento que você pode usar para criar conteúdo e usar os conteúdos que você está gerando agora em maior volume com geração de leads no topo de funil. Então, acho que uma coisa está casando com a outra, tem algumas estratégias de live, tem muita gente fazendo live, então acho que é uma estratégia de você conseguir estar próximo do teu público num canal que ele realmente está usando no momento e fazer muita estratégia de co-marketing, né? Eu acho que você usar a audiência de um parceiro e vincular, por exemplo, legal, você divulga para sua base, eu divulgo para minha, a gente se junta e a gente faz um evento online. Então, esse tipo de coisa também ajuda bastante, porque você começa a criar, a se tornar referência também, a ganhar leads ali de quem conversa dentro do mesmo mercado que você. Então, essas estratégias acabam sendo interessantes. A gente fala de funil de vendas, a gente foca também em você ali trabalhando em rever a conversão, né, etapa por etapa do teu funil e você sempre priorizar de trás para frente. Por quê? Porque normalmente você tem um funil com prospecção, validação, demonstração, proposta, negociação e fechamento. Isso daqui é no geral, tá? Cada empresa customiza de uma forma, mas em linhas gerais esse seria um modelo de funil. Se você olha do prospecção, a tua base está muito cheia aqui, leva muito mais tempo até você chegar em quem está mais quente. Então, quando você olha o teu funil de trás para frente, você faz uma análise muito mais direcionada. Então, quem está próximo de fechamento, quem já está negociando, quem está em proposta, quem já fez demo, e aí você começa a fazer o teu funil voltando, e aí você começa a acelerar esses fechamentos justamente por isso, porque você está pegando, priorizando quem está mais quente dentro do teu pipe. Eu acho que para fechar, um momento também de você focar naquele playbook que está parado, né? Então, é muito comum as startups terem uma metodologia de vendas, um modelo ali que ela está rodando, mas ela não tem aquilo desenhado, ela não sabe exatamente, não tem as métricas, ela não tem todas as metodologias que ela usa, todos os processos e o fluxo daquilo. Então, é um momento também de você parar, juntar com o teu time, fazer muito treinamento, entender onde você pode melhorar e trabalhar na construção desse playbook. E aí, claro, você dá liberdade aí para o teu time comercial pensar também em coisas novas e aí como ele consegue ajudar e aplicar isso dentro da tua companhia, né? Então, sempre pensar em como você consegue trabalhar em conjunto no momento em que está todo mundo aí com um tiquinho de demanda a menos de trabalho, então essa galera pode estar ajudando também de maneira estratégica. E só resumindo tudo, sejam o mais sniper possível, né? Então tenha um foco cada vez mais em quem vai te trazer grana no curto prazo. Foque no que gera mais volume com menos esforço em relação à priorização de campanhas e de estratégias, aplicar moonshots. Toca o time comercial para pensar junto com você, tira um tempo aí para analisar os seus próprios números e use ele de maneira inteligente, né? Cruza as informações que você já tem sobre a sua base de clientes, a partir disso você começa a pensar em estratégias e aí você tem que ter paciência e não sair aí liberando desconto para todo mundo, né? Muita startup tem perguntado, será que é hora de eu dar desconto? Será que eu tenho que... o cara está no meu pipe já faz um tempo, acho que agora eu vou acelerar o fechamento. Quando você dá desconto, não significa que necessariamente é bom fazer um fechamento num desconto muito alto, por exemplo. Você dá um desconto grande para ele agora, ele entrou sem tanta motivação para usar a sua ferramenta, daqui a um mês ou dois ele pode se tornar um churn. Então, desconto
quando você dá desconto, eu costumo falar que você deprecia um pouco o teu produto. Então, você nunca pode ter uma margem muito grande de desconto. Tem algumas estratégias de vendas para você trabalhar dessa forma, né? Mas eu acho que o melhor cenário seria a flexibilização, né? Então, legal, você não tem 10K para iniciar na minha solução agora. Se você, quanto budget você tem? Você tem 5? Legal, você tem 5 e aí o resto a gente flexibiliza. Então, pensar em modos de negociação e não em de dar desconto em si, desconto por desconto, ele vai acabar, ele não está tendo realmente tão interessante. Ele está negociando por negociar. Então, como você consegue flexibilizar para ele começar a utilizar ali a sua ferramenta, tá? Bom, aí acho que eu fui no tempo, são 5 minutinhos. Muito obrigada, Rafa, pela apresentação. Deu para tirar vários insights, até anotei aqui umas coisas. E para quem entrou depois que a gente começou, vocês podem ir mandando perguntas no chat, que depois no final a gente vai fazer essas perguntas para o Rafa e para o Vilela. Então agora é a vez do Vilela, ele vai ter 20 minutinhos então para apresentar o conteúdo dele. Beleza, vamos lá, pessoal. Boa noite. O Rafa, só preciso que você tire a tua aí para eu poder compartilhar aqui a minha tela. Opa, foi. Boa. Deixa eu jogar aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Aqui tá. Tá, beleza. Vamos lá então, pessoal. Impacto da crise, né, do Covid em vendas, principalmente quando a gente fala de vendas B2B. Olhando, conversando com uma porrada de empresas, startup, lendo conteúdo, enfim, eu mapeei alguns dos novos e talvez principais desafios que eu estou enxergando nas empresas hoje, tanto de consultoria, de bate-papo mesmo, né? O que essa nova realidade trouxe para a gente, a questão da crise? Então, alguns pontos, né? As empresas estão aí aprendendo a lidar com a nova realidade de home office, sendo que quando a gente fala de grandes empresas, principalmente startups aí que tem como target vender para grandes clientes, grandes contas, isso é ainda mais impactante, porque não faz parte da realidade de muitas empresas ter uma política de home office, uma flexibilização desse jeito para o colaborador. Então, ainda está sendo um processo que eles estão apanhando muito, agora já melhorou um pouco, mas ainda continuam apanhando para poder organizar isso de maneira, enfim, que seja benéfica para todos. Prioridades que não estavam mapeadas antes no processo, por exemplo, você estava com uma oportunidade de fechamento, estava ali na cara do gol para assinar o contrato e de repente, puf, vamos voltar a falar no próximo semestre, né? Então, que você, e assim, não tinha nem como mapear isso mesmo, porque ninguém sabia que isso ia acontecer. Então, isso impactou muitas empresas e muitos fechamentos, né? A gente teve a perda de canais de comunicação, então não tem mais a oportunidade do field sales ali em fazer uma reunião cara a cara. Hoje, a grandíssima maioria das empresas estão de home office, então ter o cold call para você fazer a ligação ali, prospectar uma nova empresa, está sendo muito difícil também. Então, para vocês terem uma ideia, hoje uma média, pelo menos olhando de cliente meu, está sendo algo na casa de 6 a 8% de ligação realizada para ligação conectada. Então, a cada 100 ligações que uma pessoa ali faz, conecta de 6 a 8, né? E aí, se você for olhar depois o quanto isso é benéfico, do tipo, que ligação foi realmente gerou uma oportunidade, ainda é um pouco menor. Os canais de comunicação, como e-mail e LinkedIn, eles estão ficando saturados praticamente, né? Então, assim, eu tenho um primo que ele trabalha numa grande empresa farmacêutica, ele é gerente de RH. Ele falou que está recebendo, tipo, 100 e-mails por dia, sendo que 60% disso é prospecção. Então, tanto o e-mail como o LinkedIn, que passaram a ser as principais ferramentas de abordagem dos vendedores, das equipes comerciais, dos empreendedores, o fato desse volume de pessoas utilizando praticamente só isso, está causando um impacto muito grande na qualidade e o resultado dessas abordagens, né? E mercados que foram muito afetados, então isso apresenta um alto índice de risco de churn ou já de churn que foi realizado, né? Então, dependendo muito da onde, para qual mercado você vende, para quem você vende, a tua startup, a tua empresa, ela pode ter sido mais afetada ou não.
Então, assim, foram esses os maiores desafios que eu estou vendo aí hoje em dia para uma operação comercial. E eu trouxe aqui algumas dicas, enfim, coisas mais práticas que vocês podem fazer, que eu acho que pode ajudar vocês aí no dia a dia da empresa, né? O que eu acho, assim, qual que é a minha visão? Eu acho que o momento agora que a gente está passando, ele é um momento principalmente de retenção e de crescimento planejado. Esquece a palavra escalar, ninguém vai escalar nada agora. O que tem que ser feito é o que você tem em casa, você tem que segurar. Então, você tem que gerar valor para o teu cliente. E se você tem oportunidade no mercado para conseguir crescer, você tem que fazer isso. Só que, puxando até um pouco o que o Rafa falou, né? De ter uma solução must-have e também de você ter um mercado bem mapeado para você entender como você vai crescer e tipo, dar esse passo a passo muito bem executado. Então, como fazer isso, né? Retendo os clientes e tornando ainda mais a tua solução must-have do que um nice-to-have. Então, assim, a empresa ela precisa ter o teu produto, o teu serviço, a tua solução. Não é algo que, assim, porra, super legal o que você vende, mas vamos falar mais para frente, né? Ou não serve para a gente aqui. E também pivotar estratégia de go-to-market para poder buscar novas oportunidades de crescimento, né? Rever todo esse teu processo. De maneira mais prática, como que a gente consegue fazer isso? Como vocês conseguem fazer isso a partir de amanhã ou ainda hoje, quem quiser trabalhar de noite? Cara, pega a tua carteira de clientes, faz um exercício de curva ABC para você entender quais são os teus principais clientes dentro da base que você tem hoje. Criação de engajamento com esse público e principalmente de suporte, só que de suporte ativo. O termo Customer Success ficou muito popularizado e aí agora todas as empresas têm área de CS, né? Só que aí quando você vai ver na prática o que a área de CS dessa empresa está fazendo, ela não necessariamente está executando um trabalho de Customer Success, ou seja, de gerar sucesso para o cliente. É muito mais um suporte reativo do tipo, eu tive um problema na minha linha telefônica, eu ligo na Vivo. É mais ou menos isso. Isso vai te deixar passos atrás de possíveis concorrentes que estão fazendo uma ação diferente, né? Então, você está lado a lado do teu cliente, você gerar valor para ele, você ser útil, você descobrir novas necessidades desses clientes para entender como é que você pode ajudar, isso vai fazer com que você evite ao máximo o teu índice de churn, né? Então, assim, como é que eu gero mais valor para esses clientes? Será que as necessidades que meus clientes tinham há 2 meses atrás, elas continuam sendo a mesma? Será que tem alguma coisa que o meu produto eu posso desenvolver nele, colocar no roadmap mais curto prazo aqui, possa gerar valor para esse pessoal? E daqui não, assim, não tem caminho. O único caminho que você pode seguir é falar com o teu cliente. Então, se você não entrevistar, se você não ligar, você não vai conseguir identificar isso. Então, amanhã mesmo já pega, começa a ligar, define essa curva ABC e já começa a ligar para os clientes para poder entender isso com eles. Não fica com medo de, não, eu não vou ligar porque... E eu vi gente já falando isso, tá? Por isso que eu tô trazendo exemplo. Eu não vou ligar porque, pô, eu vou deixar quieto porque assim ele não cancela comigo, vai esquecer e tal. Eu acho que no momento, principalmente que a gente está vivendo agora, dificilmente alguma coisa vai passar despercebida numa linha de custo, por exemplo, né? Então, assim, não tenha medo de entrar em contato com o cliente. Se ele for dar churn, ele vai dar churn. Assim, isso vai acontecer. Então, o quanto antes você se antecipar e se colocar do lado do teu cliente, provavelmente você vai ter uma maior taxa de sucesso com isso. Outro ponto, caminho para aquisição de novos clientes. Aí que a gente fala um pouco do revisitar o perfil ideal de cliente, né? Você tem que buscar novos mercados ou novas maneiras de se comunicar e engajar com seus potenciais clientes. Então, da mesma maneira que provavelmente as necessidades dos teus clientes há 2 meses atrás não são mais as mesmas que agora, o do teu mercado é a mesma coisa. Então, assim, você define lá o teu perfil ideal de cliente, né? E aí você fica meses, até anos com esse mesmo perfil ideal de cliente. Isso desdobra, assim, vários problemas, mas o muito comum é a efetividade da prospecção, taxa de conversão e prospecção para oportunidade gerada, para reunião agendada, por exemplo. Se você está prospectando a mar aberto, né? Ligando para um monte de lead, mandando e-mail, LinkedIn, agora muito mais e-mail, LinkedIn, tentando pegar um celular, WhatsApp, enfim, a tua taxa de conversão ela realmente vai ser muito mais baixa. Então,
vocês precisam parar, revisitar esse processo constantemente. Principalmente agora, como as coisas estão mudando muito rápido, a transformação que a crise trouxe foi tipo bizarra assim para as empresas, então ela forçou as empresas a se reinventarem, se transformarem, etc. Se possível, semanalmente, quinzenalmente, vocês têm que olhar para isso. Será que o meu melhor cliente hoje para eu poder abordar é o mesmo de 15 dias atrás? Será que a minha proposta de valor, o que eu estou falando numa cold call, o que eu estou mandando num e-mail, o que eu estou buscando identificar, é a mesma coisa de 15 dias atrás? Eu estou falando sobre uma potencial dor. Será que essa potencial dor ela ainda existe agora ou não? Isso já mudou também no mercado e nos clientes que eu antes achava que existia. Esse trabalho de definição de CP, eu bato muito nessa tecla porque assim, ele é absurdamente importante, principalmente quando a gente fala de startup early stage. Não tem uma equipe grande, então assim, qualquer esforço que você aplique no lugar errado é tempo no lixo, só que assim, isso é para todo mundo. Só que para uma empresa pequena onde tem 5, 10, 15, 20, 30 funcionários, 50 funcionários que seja, o impacto é muito maior. Se você tem 10 pessoas na tua área comercial, ou se você é o founder e só tem mais uma pessoa na área comercial, o tempo que você gasta ele é muito mais importante se for parar para pensar. Porque é vezes 2. Na empresa ali que eu dei de exemplo, seria vezes 10. Então, se você não definir isso e entender aonde que você vai mirar ali, igual o Rafa falou da tua sniper, onde você vai mirar a tua arma, e querer sair atirando para todo lado, a tua taxa, a eficácia da tua prospecção vai ser péssima, o engajamento do teu time vai ser péssimo, porque, porra, trabalho pra caramba e não traz resultado nenhum, todo mundo vai ficar desengajado. Então, analisa direito o mercado, vê o que vocês precisam mudar, o que vocês precisam mudar em discurso, em template, e principalmente aonde que vocês vão, qual é o nicho de mercado que vocês vão atacar. Para isso, vocês utilizam ferramentas, né? Utilizem ferramentas disponíveis. Então, se tem uma equipe de SDR, né? SDR é o pré-vendas ali, que faz a prospecção, agenda reunião. Se tem, utiliza ele para fazer teste. Se não tem, faz você mesmo. Separa um tempo na tua agenda. Usa a ferramenta de e-mail marketing. Se você investe em marketing, em ads, em social, faz os testes. Faz teste AB, ABC, ABCDE, enfim. Quanto maior for o número de testes que vocês conseguirem realizar e com rapidez, provavelmente maior vai ser a chance de vocês terem sucesso nisso também. Eu estava na semana passada, eu acho, lendo um blog de Venture Capital e eles estavam colocando que eles entrevistaram vários empreendedores das crises que tiveram lá fora, na bolha.com, 2008 e tal. E o maior arrependimento dos empresários, líderes de vendas, etc., foi ter demorado demais para poder pivotar as estratégias dentro da empresa, né? Porque se eles tivessem olhado para esse movimento antes, talvez o impacto não seria tão negativo para o negócio deles. Então, assim, quanto mais rápido a gente testar e buscar novos caminhos, maior vai ser a nossa chance de suceder. Para fazer esses testes, vocês têm que medir. Não adianta ir por feeling, não vai funcionar. Então, defina quais são os KPIs que vocês vão olhar para poder ter certeza que isso está funcionando. Então, taxa, e-mail enviado, por exemplo. Qual que é a taxa de abertura do meu e-mail? Qual é a taxa de retorno do meu e-mail? Vou fazer cold call? Será que vale a pena fazer cold call agora? Deixa eu mensurar quantas ligações que eu faço, eu consigo me conectar com alguém do outro lado, ou seja, as pessoas efetivamente atendem. Dessas que eu faço, quantos leads eu consigo qualificar? Quantas reuniões eu consigo agendar? Se for fazer investimento em ads, então, vê lá o custo por clique, o custo por mil, etc., para você entender se o teu investimento, o dinheiro que você está colocando ali, ele realmente vai converter do outro lado do teu funil, né? E entre outros KPIs que vocês podem definir para poder auxiliar nesses testes, entender o que realmente está funcionando para vocês. E aí também monta um novo playbook com essas novas estratégias, com esses novos mercados, novos templates, maneiras de abordar, etc. Capacita a equipe de vocês e comece a executar isso, né? E sempre medindo, claro. E não está só no mercado, tá? Essa mudança de buscar novas oportunidades. Às vezes está dentro do mesmo mercado, só que numa outra persona. Eu estava conversando com uma startup na semana passada do Sul e eles têm uma ferramenta de gestão de comunicação em TVs corporativas, né? Para poder alinhar as comunicações que estão passando e tal, vende para indústria, faculdade, empresas, etc. E aí a gente estava batendo um papo porque está vendendo para o gestor de marketing. Só que,
no nível de prioridade do gestor de marketing, colocar uma TV numa empresa que não tem ninguém, ou numa faculdade que não tem ninguém agora, é zero, né? Então, assim, conversão zero também, em contrapartida. E a gente bateu um papo, a gente começou a falar e falou, pô, por que você não muda o teu speech comercial? Por que você não busca uma nova persona? Por exemplo, tem muita indústria trabalhando. Os colaboradores estão lá, não pararam, principalmente do mercado das indústrias alimentícias. Então, por que não posicionar o teu produto, a tua solução, como algo para poder prevenir a disseminação do corona, por exemplo, nessas indústrias? Uma porrada de televisão distribuída falando de boas práticas, cuidados, toda hora fazendo o pessoal lembrar de, porra, lava a mão, higiene, etc. Falei, pô, legal. Agora, eu não sei sinceramente se deu resultado ou não, mas agora eles pivotaram a estratégia de abordagem deles e eles vão começar a prospectar coordenadores, gestores da parte de segurança do trabalho dentro dessas empresas, né? Então, pegar empresas grandes, tem várias indústrias, como a Unilever da vida, tem acho que umas 4, 5, 6 plantas espalhadas pelo Brasil, e abordar uma pessoa que a solução dele agora faz sentido. Provavelmente há 2, 3 meses atrás, cara, isso, uma solução de TV corporativa para uma pessoa de segurança do trabalho, porra, prioridade praticamente zero também, mas agora pode ser que o jogo tenha mudado. Então, assim, novas prioridades surgiram, o mercado mudou, potencialmente eles vão ter sucesso dentro de uma ação dessa. Então, pensa um pouco fora da casinha, pô, bota no papel, imagina para quem mais vocês podem vender que vocês vendem hoje, quem que faz sentido, faz benchmark, vê o que o concorrente está fazendo e segue nisso aí. E só mais 3, acho que são 3 dicas. Cara, quem for prospectar, principalmente, aliás, prospecção outbound, prospecção ativa, cuidado com quando vocês forem usar, tipo, aquelas ferramentas de, porra, captar 1 milhão de e-mails e disparar para Deus e o mundo, de novo. Isso, não definir bem um perfil de cliente, não atuar num nicho, a tua taxa de conversão tende a ser baixa. Comunicações não personalizadas estão cada vez caindo mais, principalmente porque e-mail e LinkedIn, de novo, estão ficando saturados. Então, se você mandar o Ctrl+C e Ctrl+V para o teu lead, a probabilidade dele abrir o teu e-mail ou se ele abrir, a probabilidade dele te retornar vai ser muito baixa. Então, dedique mais tempo nas tuas prospecções e faça um conteúdo muito mais personalizado. Pesquisa sobre a empresa, pesquisa sobre a persona, pega últimas notícias dessa empresa e tenta fazer algum vínculo com o teu negócio. Sei lá, hoje eu vi uma menina publicou no LinkedIn que a startup lá deles estão contratando 45 ou 50 pessoas. Eu adicionei o VP de vendas deles com uma mensagem trazendo de como contexto o post da menina. Eu adicionei e mandei um e-mail lá, né? Trazendo como contexto o fato que, pô, fulano, vi aqui que a fulana postou que vocês estão contratando 50 pessoas, vi muitas pessoas de vendas dentro dessas vagas. Queria entender um pouquinho contigo hoje como é que estão teus processos, como é que você pensa em fazer o onboarding desses vendedores num volume grande assim, se já tem algo montado, blá, blá, blá. Não tive resposta ainda, mas fiz hoje. Provavelmente vou ter, porque eu fiz uma comunicação que ele sabe que é para ele. Eu não estou dando Ctrl+C, Ctrl+V. Eu trouxe contexto, ele sabe que eu estou me comunicando com ele. Então, a taxa de sucesso nisso, a taxa de retorno é muito maior. Então, dediquem tempo na prospecção de vocês. Isso aqui é um benchmark do pessoal do Reef, de BH, uma ferramenta de vendas de 2020. Os pontos de contato que mais têm eficiência são ligação, social, que entra WhatsApp, LinkedIn, e-mail e e-mail automático. Ou seja, esse e-mail aqui é personalizado, tá? A gente perdeu a ligação praticamente. Tá difícil de fazer cold call. Por que cold call é melhor? Porque, puta, é uma comunicação muito personalizada. Você tá ligando para aquela pessoa, para aquela empresa, você vai fazer as perguntas de qualificação, você vai entender se faz sentido ou não faz, você já vai conseguir agendar uma reunião, né? No resto, você acaba tendo que ter outros passos para chegar a esse ponto de agendar. Então, se você não tem WhatsApp, sobrou o LinkedIn e o e-mail. Então, assim, usem essas ferramentas ao teu favor, né? E puxando um pouco o que o Rafa falou também, de se tornar uma referência, uma autoridade, cara, se você não consegue hoje investir numa ferramenta, um Active Campaign, um RD Station, uma HubSpot, começar a rodar inbound marketing, construir um blog no teu site, etc., não precisa disso. Começa a gerar relevância em outro lugar, por exemplo, o próprio LinkedIn. Começa a postar lá, posta sobre dores do teu mercado, como que solucionar essas dores, dá dicas boas, né, conteúdos relevantes. Isso já vai te ajudar muito, as pessoas já vão começar a olhar para você, os teus potenciais clientes já vão começar a olhar para você, né? Então, usa isso a teu favor. E a última dica, eu vejo muita gente fazendo call com câmera desligada, tá?
E aí a Gong, que é uma plataforma de fora lá, acho que eles ficam eles são de Israel, se eu não me engano, mas eles ficam no Vale agora. Eles têm uma parte do blog deles que todos os conteúdos são analisados com base em dados. E eles entenderam que dos negócios que fecham na plataforma, é uma ferramenta de vendas, os negócios fechados pelos clientes deles na plataforma deles, a maioria dos negócios fechados tem 41% mais de uso de câmera na conferência. Então, quando você for fazer reunião com um cliente teu, com um potencial cliente, liga, porque por mais que a gente não tá junto presencialmente, a pessoa consegue ver tua cara, você vê a cara dela, a expressão dela, você consegue ver se ela tá tendo dificuldade para entender, se ela tá achando legal, se ela tá achando meio boring, assim, porra, tá falando muito. E um outro ponto que isso aqui traz também, que reforça, a venda tem que ser consultiva. Então, você não precisa ficar 1 hora da tua call, de 1 hora, apresentando o teu produto e todas as funcionalidades e tudo que você faz. Não, apresenta o teu produto, mas fica mais tempo conversando, interagindo, fazendo perguntas, descobrindo dores, justamente para você apresentar o teu produto como uma solução, né? Um produto só é uma solução a partir do momento que ele resolve alguma coisa. Então, se eu tenho um produto que não resolve nada, ele não é uma solução, ele é só um produto, né? Então, pensa nisso para poder adaptar para o teu processo. E por fim, pessoal, é o seguinte, eu montei meio que um produto de consultoria agora, focado em crise para startup, muito voltado para a parte de retenção e aquisição de novos clientes. Então, a ideia é entrar na estruturação e otimização de processos de vendas, né? Alinhamento entre equipes, marketing, venda CS, atuar no outbound, inbound, implantar ferramenta, otimizar fluxo, capacitar gestor e principalmente os vendedores, né? Então, acho que é um momento bom para a gente focar na parte de como treinar e como tornar a minha equipe mais eficaz, principalmente agora, porque está um pouco mais difícil de vender, né? Querendo ou não. E para isso eu fiz num ticket reduzido e tudo mais. Então, assim, quem tiver interesse, depois me manda um oi no e-mail aqui, ou me chama no LinkedIn, Luiz Felipe Vilela, tem o link aqui também. Eu estou no grupo lá do Growth Aholics com vocês. E é isso aí. Agora, fechei aqui, vamos para as perguntas, né? As dúvidas que o pessoal tem. Obrigada, Luiz. Muito interessante esse conteúdo que você passou. Quem tiver alguma dúvida, pode ir mandando no chat, mas como a gente não tem nenhuma ainda, eu vou começar, então, aqui perguntando para vocês algumas coisas. Pensando não só nesse contexto que a gente está hoje, mas antes de tudo isso acontecer, que tipo de dicas que vocês podem passar para quem está começando a estruturar a sua máquina de vendas? Então, quais dicas principais de tudo que vocês falaram até agora vocês dariam para o empreendedor, assim? Segue a ordem ou... Vocês podem falar no momento que vocês estiverem mais à vontade. Ah, tá bom, beleza. Bom, vou falar então. Para quem está começando a estruturar agora, primeira dica, assim, tenha cuidado, não queira escalar a operação antes da hora, essas coisas, que eu acho que existe eu trabalhei em startups, então, assim, existe uma pressão, e também como o mundo de startup, todo mundo fala de escalar, escalar, escalar. Toma cuidado. Opa, meu vídeo está desviado. Toma cuidado com isso, do tipo, você fazer 3 vendas e já querer achar que a tua operação comercial é escalável, porque ela definitivamente não é. Para você escalar uma operação comercial, você tem que ter constância. Então, a partir do momento que você começa a bater meta, atingir resultado constantemente, 3, 4 meses fazendo isso, você tem aí a oportunidade de trazer gente realmente escalar, porque você conseguiu encontrar um canal prioritário de aquisição de clientes, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, eu acho que assim, foi um pouco do que eu e o Rafa trouxemos aqui. Quem está começando agora, olha para o teu mercado, entende quem realmente é uma oportunidade de negócio para você não direcionar a tua energia em coisas que você, não vai ter chance de fechar. Principalmente porque quem está começando agora vai ter uma operação enxuta. E, de novo, quanto menos gente na tua operação, mais crítico é o fato de você não ter isso muito bem definido. Porque se você tem uma pessoa só prospectando, se ela prospecta 30% certo e 70% errado, você já tem um gap gigantesco no teu funil já de saída. Você só tipo assim, montou a lista de leads para abordar, você já montou 70% errado. Ou seja, você já impactou quase que o teu processo inteiro no primeiro chute que você deu, né? Então, toma muito cuidado com isso.
olhem bem para o mercado, gastem tempo pensando isso, definindo isso e vão testando, né? Não tem, enfim, uma política certa nem nada. Vocês têm que testar e validar para ver o que vai encaixar para vocês, para o produto de vocês, para o mercado de vocês, para a maturidade de produto de vocês, principalmente. Porque por mais que vocês possam vender para, sei lá, grandes empresas, será que hoje as features que você tem, as funcionalidades que vocês têm, será que o produto está maduro o suficiente para você se arriscar nisso? Né? Beleza, frente para uma grande empresa, o produto não é maduro, você vai tomar churn por conta disso. Cara, para você retomar essa empresa vai demorar muito, assim, vai ser um parto se você conseguir fazer isso. Então talvez não valha a pena você meio que se queimar no mercado com isso, né? Vai vender para empresas menores, em que provavelmente o que você tem pode entregar mais valor para eles. Não. Ana, acho que só complementando aí a resposta do Vilela, cara, concordo com todos os pontos aí que você comentou, acho que está bem casado aí com o que a gente apresentou. Eu acho que vale ressaltar também, né, até como complemento do que você disse, que é muito baseado em fundamento, né? A gente vê muita startup, igual você falou, cara, fez 3 vendas, ele já quer escalar. Então, o cara começou agora, ele está rodando uma campanha, testando algo no AdWords, e ele já acha que ele precisa de uma ferramenta de automação de marketing e entra num plano do HubSpot. Então, não importa se a solução é gratuita, se vai te dar um período trial, cara, não é o seu momento ainda. Estrutura primeiro, faz as bases antes de começar a pensar em escalar, porque o que a gente mais vê, e aí a gente vê muita gente falando de muito hack, faz um hackzinho aqui, faz um hackzinho ali, e, cara, o que realmente funciona é o que você trouxe na sua apresentação agora, dos dados consolidados de mercado, né? Então, não é um hack, é o que o mercado está fazendo. Isso daqui faz sentido porque a média das empresas B2B dentro desse recorte de período está atuando dessa forma. Então, esse modelo funciona. Então, acho que é muito voltado a quem você acompanha, né? Quais são as suas referências quando você está estudando vendas. Então, acho que tanto vendas como marketing são áreas de negócio de uma empresa. Qualquer empresa, o negócio dela é vendas e marketing. Então, se você acompanha um cara que ele não é referência naquilo que ele está fazendo, muitas vezes você pode só estar aprendendo um hackzinho para ganhar seguidores numa métrica de vaidade que aquilo não vai te gerar nada. Então, quem traz fundamento é isso, é quem traz benchmark, é quem realmente explica fundamento e não simplesmente faz isso e aquilo e daqui a 2 semanas você vai ter X leads. Então, tomem cuidado aí na hora de estruturar com tipo de conteúdo que consome. Legal. O Eduardo Pérez, ele fez uma pergunta aqui para vocês, então eu vou ler. Na experiência de vocês, as empresas que são tradicionais vão gastar dinheiro para tentar sobreviver ou vão tentar cortar tudo para não morrer? O que vocês acham? Vão tentar, como é que é? Desculpa, vão tentar investir para sobreviver? Foi mal, foi vacilo meu, eu estava viajando um pouco aqui, né? Ele perguntou assim, na experiência de vocês, as empresas que são tradicionais vão gastar dinheiro para tentar sobreviver ou então elas vão cortar tudo para não morrer? Eu acho que cada negócio é bem único, assim, vou só iniciar aqui, mas você me complementa aí, Vilela. Mas acho que depende muito de cada negócio. Acho que não existe uma forma padrão, principalmente no período de crise, né? Eu acho que dependendo do segmento que você você vai atuar de uma maneira diferente. Dependendo do teu modelo de negócio, se você opera B2B ou se você opera B2C, ele vai ter uma interferência em relação a isso. Pô, B2C eu preciso de muito investimento em marketing. Será que eu vou conseguir crescer agora? Será que faz sentido eu aproveitar e crescer, sendo que o meu negócio é 100% digital e aproveitar esse período? Ou será que eu vou segurar aqui, focar mais em produto, eu tenho grana para me manter, eu tenho capital para segurar, então eu vou realmente cortar custo, vou parar com tudo que eu tenho de soluções que aí, como a gente comentou, né, não são soluções que realmente impactam diretamente o negócio, são coisas que são legais, mas que se eu cortar eu consigo seguir naturalmente. Então, acho que tem esses 2 cenários. Acho que depende um pouco do segmento e até um insight também, essa galera que está pensando em redução de custo, eu acho que o dólar aí aumentando cada vez mais por conta do Covid gera oportunidade de negócio para startups brasileiras também. Então, se a gente parar para pensar, quantas ferramentas essas
essas grandes empresas não contratam de um fornecedor externo, onde ela está pagando em dólar e agora ela está pagando em dólar muito mais caro. Então, se eu ofereço uma solução, nem que seja parecida, eu não preciso fazer exatamente tudo que ele faz, mas se eu customizo aquilo e entrego um pouco de valor para ele, resolvo o job dele, por que eu não posso oferecer uma redução que pode ser 3 vezes mais barata para ele, nem que ele fique somente nesse período? O planejamento dele vou ficar nessa solução só até o final do ano. Conforme ele vai usando, ele pode até se estender. Mas eu acho que tem empresas que vão pensar em redução de custo. Essa galera que está olhando redução de custo vira oportunidade de negócio para as startups entenderem onde elas estão reduzindo o custo. Então, onde ela está tirando custo, que eu posso colocar um custo menor, porque muitas vezes ela não vai só tirar custo e ficar sem a solução, ela pode ficar com uma outra solução mais barata. Essa solução mais barata, mais flexível, pode ser a sua solução. Então, acho que é uma forma interessante, assim, um olhar legal de ver, principalmente nesse período. Foi o Eduardo, né? Eduardo, eu acho que é o seguinte também, depende, é isso que ele falou, que o Rafa falou, cara, depende muito do mercado. Tem empresa que vai cortar custo para sobreviver e tem empresa que vai investir para sobreviver. Porque se não investir para poder mudar, buscar algo novo, vai quebrar por conta disso, entendeu? Então, não necessariamente ela vai estar cortando custo, ela vai estar investindo. E, cara, o mercado, tipo assim, a grandíssima maioria das empresas foram impactadas negativamente, mas tem muita empresa que está surfando a onda agora, que está, investindo muito dinheiro justamente para poder aproveitar esse crescimento que está tendo, tipo, exponencialmente, praticamente. Então, varia muito, varia do mercado, varia, tipo, da empresa, da disponibilidade, do tamanho da empresa, disponibilidade de capital, tudo isso. Então, não tem uma regra certa, cara. Eu acho que nenhuma empresa quer quebrar de jeito nenhum. Então, assim, elas vão fazer o que for possível para sobreviver. Seja investindo, seja cortando custo, ou, enfim, qualquer outra estratégia que surja aí para que ela consiga se manter no mercado. A gente tem mais uma outra pergunta. Opa, vamos aí. Do Fernando. Ele falou que ele tem uma startup de experiências com foco no B2B e B2C e as pessoas estão deixando de consumir entretenimento. Eles criaram experiências online em tempo recorde, mas mesmo assim o mercado não está reagindo. Ele pergunta para vocês, seria o momento dele se planejar para pós-crise ou continuar fazendo esforços de venda e de marketing? Qual é o nome dele? Fernando. Cara, eu estava lendo aqui no chat. Bom, Fernando, cara, eu acho que, assim, quando a gente tenta entender, até para dar um palpite em relação o que eu acho positivo ou negativo, qual caminho seguir, é legal que você trouxe o contexto, né, de como que isso está aplicado, mas aí eu acho que é interessante. Pode ser que a gente fale uma coisa ou outra diretamente para o teu negócio, que na prática ela não funcione tão bem, porque precisaria aprofundar um pouco melhor contigo, justamente para entender exatamente algumas outras variáveis que podem influenciar nisso. Por exemplo, se é do mercado de entretenimento. A gente tem alguns cases de entretenimento que, cara, tá surfando a onda, tá aproveitando a galera em casa e o negócio é 100% digital. Entretenimento dessas empresas que legal, é parte digital, parte físico, legal, consigo transformar isso tudo em digital? Quem é só físico? Consigo virar a chave e ser só digital? Então, o tipo de entretenimento, ele também influencia bastante. Então, a gente vê aí Netflix, Amazon, a galera tá rendendo muito, o pessoal de jogos, que é o mercado de entretenimento, o mercado de games não para de crescer. Acho que todo mundo, querendo ou não, economizou pelo menos aí 1 hora, 2 horas, 3 horas para chegar no trabalho, né? Para dedicar esse trajeto trabalho-casa. Então a galera tá com mais tempo. Então, querendo ou não, por mais que a agenda esteja uma loucura, tá todo mundo tendo que trabalhar de casa, toda conversa com alguém da empresa vira um call e aí tem que marcar em agenda. Enfim, a gente está se adaptando a esse modelo, mas, cara, tá todo mundo em casa. Então, se você consegue oferecer algum tipo de entretenimento igual Netflix, igual games, igual esses streams no geral, vem conseguindo oferecer, redes sociais, dependendo de como for o produto em si, talvez você consiga trazer para um lado mais must-have e fazer com que seja muito bom para mim. Então, games é uma descompressão. Netflix, então, todo mundo está
trabalhando o dia todo, legal, quero chegar à noite, dar uma descansada e ver um Netflix. É necessário para algumas pessoas, para outras não, vou cortar aquele custo para mim porque eu estou economizando. Para outros não vive sem. Então, depende um pouquinho. O entretenimento também pode ser must-have, dependendo de como você oferece isso para o teu cliente. É só um ponto também. É isso, não tem muito, tipo, terei que entender mais a fundo, cara, para poder responder certinho para você qual que é o meu achismo do que você deveria fazer. Mas é o seguinte, essa pivotada tua de produto que você trouxe para o mundo digital, você tem que, não sei como é que você fez ela, mas se você fez ela por achismo teu e da tua equipe, do que vocês achavam que o público ia consumir, saindo do físico para o digital, você tem um potencial problema aí, né? Então, normalmente o achismo não leva a gente para o caminho correto. Então, às vezes, no desenvolvimento desse teu novo produto, desse teu novo modelo de atuar no digital, já pode ter tido alguma falha aí de identificar coisas, tipo funcionalidades ou a própria experiência que é gerada que poderia agregar mais valor para o cliente final. Então, de novo, cara, revisita teu processo, fala com o cliente, fala com quem você conseguiu vender esse novo produto ou quem está utilizando esse novo produto para poder entender como é que você pode melhorar tua proposta de valor, não preço, né? Tua proposta de valor, quem será que pode se beneficiar desse produto para você fazer mais teste. E, assim, entre parar de testar e prospectar agora e esperar o pós-Covid, perigoso, cara, porque assim, ninguém sabe quanto tempo vai durar essa brincadeira. Então, quando que o mercado vai aquecer, principalmente de evento. Eu, fora essas coisas enfim, da empresa de consultoria e tal, eu também tenho uma empresa de eventos que eu tenho uma festa aqui em São Paulo. E sabe Deus a próxima edição que eu vou fazer ela, né? Não tenho a menor ideia. Então, assim, eu não pararia se eu fosse você, por mais que esteja difícil, cara, eu procurar testar novas coisas até conseguir encontrar um caminho, tá? Não para, não. Eu acho que essa seria aí minha dica sem entender a fundo o teu negócio, para eu não parar. Uma coisa até que você tinha comentado, Vilela, que você disse que teve uma startup que estava conversando aqui do Sul, que ela teve que mudar o ICP dela durante essa crise. Pensando nessa mudança, né, de ICP, que dicas que vocês dão para quando a startup ela tem que tomar essa atitude? Por onde que ela deve começar? Enfim, como que ela pode fazer isso? Tá. Eu acho que assim, por exemplo, você tem você enxerga um novo potencial mercado. Uma dica que eu sempre falo para empreendedor é o seguinte: se você quer validar alguma coisa, você não está indo vender, você está indo validar. Não é a mesma coisa. Então, assim, se você quer abordar um novo potencial mercado para entender se esse mercado pode comprar a tua solução, se eles têm as dores, etc., não queira prospectar um lead, um potencial cliente no LinkedIn, no e-mail, ligar, para poder vender. Vai numa outra pegada. Vai numa pegada de ajuda mesmo, da pessoa te ajudar a construir aquilo, da pessoa, tipo assim, meio que, entre aspas, fazer parte daquilo. E isso funciona muito. Funciona muito porque eu já fiz, já ajudei gente a fazer, já vi gente que fez e deu certo. Então, se eu quero validar um mercado novo, eu não vou lá tentar, tipo, vamos fazer uma reunião, blá, 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 quero entender seus desafios. Não, eu faço, enfim, mostra todo o contexto. Estamos analisando novos mercados e estamos desenvolvendo um produto, ou enfim, melhorando o nosso produto para poder ajudar você, que é cargo XPTO, que trabalha no segmento tal. E eu gostaria muito de fazer um rápido bate-papo contigo, só para poder te mostrar e pegar os teus, enfim, as tuas percepções para me dar insights para poder melhorar o meu produto e entregar algo de maior valor para as pessoas. Pronto, não estou tentando te vender nada, só que é muito engraçado porque no final você vai tentar vender. Só que beleza, você já marcou a reunião, você já está lá, ela já validou, aí se a pessoa gostou bastante da tua solução, você vai lá e tenta vender para ela. Só vai mudar a maneira que você vai abordar ela, você vai numa abordagem muito mais soft, as pessoas, ninguém gosta de ser vendido nada, né? Todo mundo se fecha quando percebe que está num processo de vendas. Você andando no shopping, você está olhando um tênis numa loja, qualquer coisa assim, o vendedor vem e te aborda. Você já fica puto já, porque você não quer ser abordado, você está só olhando alguma coisa. Então, vai numa abordagem não de vendas, vai numa abordagem de realmente pedir uma ajuda, dicas do produto, como que você pode resolver esse problema, e no final você ainda tenta vender para poder validar isso. Legal. Rafa, você não quer falar nada?
Não, acho que é bem isso mesmo que o Vilela acabou de falar. Eu concordo com esses pontos. Acho que a venda em si, toda venda parte de um relacionamento, né? Por isso que social selling, que é essa venda através de relacionamento em redes sociais, por exemplo, usando LinkedIn Sales Navigator e ferramentas que te dá essa inteligência de mercado, ela te dá essa inteligência de você falar, legal, para o meu cliente é como se eu sei qual que é o meu objetivo final, mas eu estou entrando em contato com ele por um outro caminho. Então, o meu job é fazer uma venda no final. E aí eu uso um social selling. Legal, isso é uma estratégia comercial. Aí eu concordo com o que o Vilela falou. Se você está num processo de validação, é de ajuda. É um relacionamento também, assim como a venda. E por que dá venda no final? Porque tanto a venda, um processo comercial, como um processo de validação, ambas as coisas é um relacionamento que você está tendo com uma empresa. São duas empresas conversando, são duas pessoas conversando. Então, aquilo que a gente brincou do CPF, CNPJ, naquele momento é o teu CPF com o CPF dele. Só que tem um CNPJ por trás. E aí vai ser interessante em algum momento para a empresa dele. Então, esse bate-papo, simplesmente por se relacionar, ele é o que faz bastante sentido quando você fala em validação de produto, né? Então, é mudar um pouco o teu mindset e não ir simplesmente prospectando. Até porque hoje a gente vê muita gente aprendendo hack, fazendo essas coisas em vendas que, claro, o mercado de inside sales tem bombado muito nos últimos, sei lá, 5, 6 anos que a gente iniciou esse mercado aqui. Lá fora já está rodando há muito mais tempo, mas todo mundo se diz especialista em vendas, né? Então isso é muito comum. O cara postou um artigo e ele já é um especialista e coisas nesse sentido. Então você vê o tempo todo no LinkedIn, você é impactado por alguém fazendo uma mensagem ali no teu e-mail, um code e-mail para você, direto, com um negócio totalmente genérico, e você lê aquilo e você fala, pô, mas ele não está falando direto comigo, ele mandou isso daqui para um monte de gente. Então é diferente do que o Vilela comentou que ele fez, de ir lá, viu o cara, customizou a mensagem, conversou. O processo de venda, ele não é para ser toda hora escalável, sabe? Ainda mais quando a gente fala de enterprise. Às vezes você vai dar um tiro sniper, mas ele é um tiro certo que você vai dar naquele cliente. Pode dar errado? Pode dar errado, mas em média você vai ter mais resultado do que montar um monte de cadência e sair disparando para um monte de listas e usar ferramentas para ficar mandando mensagem automática no LinkedIn. Enfim, esse tipo de coisa é tudo hack. Na prática funciona? Até pode funcionar, mas você não consegue repetir, porque você deu sorte, porque você tinha tanto volume na tua lista que você gerou uma ou outra venda. Agora faz de novo, roda 3 campanhas iguais e aplica resultado. Sua taxa de conversão, ela flutua. Uma hora ela é 5%, outra hora ela é 10%, outra hora ela é 30%, você não consegue entender. Então, quando você pratica marketing e vendas baseado em fundamento, você consegue ter previsibilidade de cada conversão que você está fazendo. Então, é como se toda campanha eu conseguisse ter o mesmo tipo de resultado. Então, se eu tenho 20%, eu vou garantir 20%. Com 1.000 leads, agora com 10.000 leads. Então, você consegue ter muita recorrência, porque você está usando fundamento, você está analisando, você está testando o tempo todo, acompanhando métrica, e não só montando listas aleatórias e mandando para todo mundo, sabe? Então, acho que validação é uma coisa, vendas é outra, mas ambas são relacionamento. Legal. E para finalizar aqui o nosso webinar, eu queria que vocês dessem alguma dica de livros, podcast, blogs, que vocês acham que realmente possa ajudar as pessoas depois, né, desse webinar na questão de vendas, principalmente. Legal. Fala aí, Vilela. Pode falar. Na verdade, eu até... obviamente, não é só pelo Vilela estar aqui com a gente, mas, cara, eu recomendo bastante, assim, eu leio bastante coisa que você posta lá no LinkedIn, eu acho que você consegue gerar uma fonte de conteúdo muito rica. Então, acho que indicaria bastante aí, cara, acompanha o LinkedIn do Vilela, dá uma olhada nos posts, as coisas que ele vem fazendo, tanto posts mais na íntegra, como coisas mais curtinhas ali de algum acontecimento, e ele vai relatando, e é legal que você vai entendendo bastidores de alguém que está conversando com várias empresas em diferentes segmentos, né? Então, isso acaba sendo bem eficiente. E uma outra fonte, aí mais focada em inside sales, tem o Cast for Closers, que é o podcast do pessoal da MeTime.
o pessoal lá de Santa Catarina acompanham bastante, e o podcast deles é bem referência, e o Diego Cordovez lá, que é o CMO da MeTime, ele traz várias pessoas do mercado, e o mais legal é o quê? Ele traz pessoas que são head de vendas, coordenador, supervisor em si, são pessoas que estão dentro das operações comerciais das principais startups, e ele traz essa galera para contar um pouco de como está o modelo dele. Então, acho que isso faz bastante sentido, é bem rico quando você começa a olhar bastidor de gente que se admira. Então, acho que essas seriam as minhas duas referências aí. Bom, primeiramente, muito obrigado, Rafa, pela citação aí. Cara, legal demais. Eu até, se tudo der certo, semana que vem eu vou lançar o blog, que eu estou reformulando meu site, gerar conteúdo por lá, então quem quiser acompanhar, lá LinkedIn, blog, legal. Cara, Cash for Closers, animal, o podcast que o Rafa colocou. Tem muito conteúdo na internet de vendas, assim, muito. Uns que eu acho super legais, que são de fora também, é o A Sales Guy, então um cara de vendas, né? A Sales Guy. A Gong, foi que eu mostrei aqui, tem muito conteúdo foda. Para conteúdo de gestão comercial, que eu acho muito bom, talvez o melhor do mercado, é do pessoal da Winning by Design, também é muito fera. E tem os brasileiros, a turma da MeTime com o Cast for Closers, os meninos lá do Rive, com o blog deles, tem conteúdo pra caramba. Tem Exact Sales, tem muita coisa. Então, assim, conteúdo é o que não falta. Usem essas fontes, que são fontes interessantes, né? Foi o que o Rafa falou, cara, tem muita gente pagando de guru aí, que, você acha que a pessoa vai mexer 2 dedos e vai triplicar as vendas, isso não existe. Então, assim, saibam da onde procurar conteúdo. Eu acho que são uma das coisas mais importantes, talvez, meu. E eu acho que esses que a gente trouxe aqui são muito legais para vocês poderem dar uma olhada e acompanhar. E, assim, quanto mais estudar vendas, mais fácil fica de executar, né? Então, é bem importante, na verdade. Ai, que legal. Eu posso também depois estar mandando essas dicas de leituras que vocês mandaram para a gente por e-mail para todo mundo também ter esse acesso do material de vocês também. Então, eu queria agradecer, né, mais uma vez pela presença de vocês dois, a presença de todo mundo que está aqui no nosso webinar. Depois que acabar o webinar, vai lançar um linkzinho de NPS, então quem puder responder, a gente vai ficar muito feliz, que é muito importante a gente estar recebendo feedbacks e tudo mais. E acho que é isso, gente. Muito obrigada mesmo pelas dicas aí que vocês deram. Isso, a gente que agradece aí pelo convite, Ana. Até mais. Valeu, Ana. Obrigado pelo convite. Valeu, Rafa. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. E responda o NPS aí para a gente poder saber se vocês gostaram ou não e melhorar para as próximas. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.